Estamos ao vivo, sexta-feira, dia 1º de maio, muito bem-vindo. O tema da live de hoje, autoconhecimento, brilha sua verdadeira identidade, com Edicleide Campos, missionária de vida Canção Nova. Hoje vai ser incrível, espero você. Muito bem-vinda, Kimberly. Bem-vinda, Cris, Tainara. Gente, vai ser incrível hoje. Traz papel e caneta. Traz papel e caneta que vocês vão anotar muita coisa hoje. Tem muita coisa que ele vai partilhar. Recomendo você ter papel e caneta do que vamos partilhar hoje na live, viu? Daqui a 10 segundinhos vamos começar. Senhor, tua graça me basta. Bem-vinda, Samara. Edicleide está aqui já vai entrar ela. Bem-vinda, Ângela. Ei, gente, muito bem-vindos, vocês que vão aqui acompanhar essa live. Hoje a participação com a Edicleide, o tema de hoje é autoconhecimento, brilha a sua verdadeira identidade. Muito bem-vindo, Diego Ferreira. Ela já vai entrar aqui já. Live hoje 1 hora, tá? 1 hora pontual, de 9 às 10. Não vai ter segunda live não, conteúdo bem preciso. Traz papel que a gente tá aqui para vocês poderem anotar. Muita coisa que a Edicleide vai partilhar aqui. E eu quero estar aqui como mero aprendiz. Apenas para ouvir a Edicleide o que ela vai partilhar aqui. É o que eu quero hoje aqui, mas também vou contribuir um pouquinho com vocês. Algumas coisas que eu acho necessárias para a caminhada, para a jornada de autoconhecimento, de buscar a verdadeira identidade em Deus. É um processo, é uma construção. Espero que nós possamos dar uma clareza para vocês, para que cada um possa percorrer a sua jornada da melhor maneira possível. Então, vamos desmistificar alguns mitos, algumas barreiras que algumas pessoas colocam, né, para dentro delas, alguns pensamentos, algumas crenças que travam você, que bloqueiam você, impede você de avançar, de construir uma vida com sentido, de saber quem eu quero me tornar no futuro, entende? Então vamos trazer isso daqui a pouquinho. Deixa eu ver novamente. Edicleide, você manda para mim a solicitação ou você aceita? Eu já enviei já para você, só apertar OK que a gente já começa aqui com tudo já, nossa live aqui, tá? Bem-vindo, João Pedro, Samara, Diego Ferreira. Edicleide, estou aguardando aqui. Acho que teve algum problema aqui de conexão. A gente vai resolver aqui. Ela vai entrar. Ah, muito bem-vinda. Oi, obrigada. Tá me ouvindo? Tô ouvindo super bem aqui. Que bom. É uma alegria, viu, estar aqui com você nessa speed, nessa live de outras vezes. Alegria e é uma totalmente minha, né? A segunda vez que ele participou da live comigo aqui no Instagram. Fiquei muito feliz quando ela aceitou esse convite. E quando eu sugeri para o pessoal esse tema, né? A galera falou assim, Igor, convida a Edicleide. Aí eu, meu Deus do céu, vou fazer o convite da mulher. E ela aceitou e está aqui conosco. Edicleide, para a gente poder iniciar, queria que você falasse um pouquinho quem você é, o que você faz, brevemente, para quem não lhe conhece, conhecer um pouquinho você. Então, eu sou Edicleide, missionária da Canção Nova. Entrei na comunidade no dia 6 de janeiro de 2006, tenho 14 anos e alguns meses, 14 anos e meio de comunidade. Sou jornalista, saio muito em missão, o que me realiza mesmo é sair em missão, é estar com o povo, evangelizar diretamente com o povo. Nesse tempo, nesses 14 anos, trabalhei em vários setores aqui da Canção Nova. Primeiro eu trabalhei no Clube da Evangelização, depois trabalhei no Cantinho da Criança, depois no Bem da Hora, depois dramaturgia, Manhã Viva, e aí depois eu vim para o nosso Canto Nosso Chão aqui em Aracaju. Então morei 10 anos em Cachoeira Paulista, 1 ano em Belo Horizonte, e estou entrando no meu 4º ano aqui na missão de Aracaju, Canção Nova.
Já perceberam aqui o currículo da mulher, que ela tem muita coisa aqui para poder partilhar. A Edicleide, que é natural aqui de Sergipe, né? De Ribeirópolis, isso. Minha família toda é de Perópolis, né? Ribeirópolis. Isso. Pronto. Edicleide tem muita coisa para partilhar. Eu já fui com ela para um retiro de Exopila, né, para adolescentes, ano passado. E eu vi quanta coisa bonita, o trabalho que ela faz com jovens, a linguagem que ela tem. Eu falei, uau, dá vontade de estar perto da Edicleide para poder aprender o que ela vai partilhar. E aí, gente, o tema de hoje é muito bom. Eu vou tentar extrair o máximo para a Edicleide poder partilhar. Eu quero que você está vendo aqui essa live, clique aqui no aviãozinho, aqui embaixo tem uma setinha, e envie para umas 5 amigos seus, para eles poderem também acompanhar essa live, que eu vou deixar ela salva para você poder acompanhar. Edicleide, autoconhecimento é um tema que hoje em dia as pessoas ouvem muito falar com blogueiras, rede social, livros, palestras. No entanto, algumas pessoas têm certos tipos de pensamentos, crenças, comportamentos. Então, na live de hoje, já vou deixar bem claro, não vamos dar uma ferramenta, um método infalível, um conceito para você falar assim, não, já me conheço depois dessa live. Não. A gente vai dizer para vocês uma jornada de como é que funciona. E você vai ter que trilhar isso. Então, eu vou dizer algumas experiências minhas, a Edicleide vai dizer algumas delas. Espero que para você possa ter uma clareza, né, na sua jornada para você poder buscar o autoconhecimento. Agora, Edicleide, fala um pouco sobre a importância do autoconhecimento. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, eu tenho 20 anos, eu me conheço. Sou maduro já, tenho 30 anos, eu me conheço. Eu sou muito maduro já passei por muito perrengue na vida. Qual é a importância realmente do autoconhecimento, Edicleide? Então, o autoconhecimento é muito, muito, muito importante, principalmente para você que quer ser santo, você que é cristão, você que é um jovem católico e quer ser santo. Se você está tendo dificuldade, talvez a tua dificuldade esteja porque você não se conhece o bastante. Então, eu vejo o autoconhecimento como uma caixinha e que a gente precisa tirar dessa caixinha aquilo que é a nossa essência. O que não é fácil, não é de um dia para o outro, gente, é muito difícil. É um trabalho mesmo de pegar o ouro dentro mesmo da lama, muitas vezes, porque a nossa história acaba apagando um pouco a nossa essência. Então é muito importante o autoconhecimento. Na medida que eu fui me descobrindo a minha essência, eu dei um ganho na minha vida. Verdade, e o autoconhecimento, ele é o que o sábio sempre fala, né? Você tem que primeiro se conhecer, né? Conhecer um pouquinho quem você é, conhecer suas limitações, que eu acho isso fundamental para a nossa caminhada. Tem até uma frase, eu posso estar enganado aqui, de Santo Agostinho, que é mais ou menos assim, conhece-te, aceita-te, supera-te. Se não for Amo dele... essa frase diz de mim. É bem isso, se eu viver isso, já está ótimo. Isso, então, eu trouxe aqui algumas perguntas que algumas pessoas fizeram para mim. Eu botei a caixinha de perguntas de Edicleide. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas bem interessantes. Eu vou trazer as perguntas. Não vou citar o seu nome, você que está aqui nessa live, né? Está acompanhando, por respeito a você. Então, são perguntas bem interessantes que eu vou trazer de acordo com a live. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, bota aqui nos comentários que a gente vai poder estar interagindo com vocês. Edicleide, na sua caminhada, fala um pouquinho. Como é que foi, Edicleide, construir os primeiros passos para o autoconhecimento? Alguém assim instruiu você, um padre, alguém lhe orientou? Porque eu acho isso muito importante, né, Edicleide? Porque às vezes a pessoa fala assim, às vezes, Edicleide, termina um relacionamento, aí a amiga fala assim, mulher, você tem que se conhecer, lê aqui esse livro. A menina lá lê o livro e diz assim, nossa, realmente, eu acho que eu tenho que me conhecer mesmo, tá dando uma clarezazinha. Só que a pessoa apenas, Edicleide, foca o quê? Na área de relacionamento. Ela quer se conhecer apenas nessa área, mas esquece da vida como um todo. E como é que foi, Edicleide, construir os primeiros passos lá, fazendo memórias bem tempo atrás sobre autoconhecimento? Então, eu demorei um pouco a deslanchar no meu autoconhecimento, mas os primeiros passos eu posso dizer que foram passos muito devagar, muito lentos para o autoconhecimento. A primeira coisa que aconteceu assim foi quando eu comecei a escrever minha história. Quando eu entrei na comunidade, eu fui morar em Cachoeira Paulista, na época o pré-discipulado era lá ainda, e aí eu comecei a tocar um pouquinho, tipo assim, 5% da minha história. E ali, quando eu fui escrevendo a minha história, eu fui percebendo uma confusão. Era uma confusão que eu não sabia organizar aquilo. E aí, depois eu fui para Lavrinhas, fiz o discipulado em Lavrinhas, e ali eu fui aprofundar na minha história de verdade. Ali foi os primeiros passos.
Só que nesse tempo ainda não se trabalha o autoconhecimento. O autoconhecimento é algo que você começa a ter necessidade. Chega uma fase que você tem necessidade desse autoconhecimento. E aí o que acontece? Eu escrevi a minha história em Lavrinhas, saí do discipulado, fui para a primeira fase de formação, a segunda, até o meu para sempre, que o para sempre, para a gente fazer o para sempre, a gente precisa ter no mínimo quase 10 anos de comunidade. Porque é o pré-discipulado, discipulado, 3 anos de juniorato, 3 anos de vida consagrada e só assim os votos perpétuos que falam nas congregações, né? Que aqui a gente fala no nosso para sempre, é para sempre canção nova. Então, eu demorei muito. Depois do meu para sempre, muitas coisas continuam me incomodando. Então, eram coisas da minha história que já tinham sido curadas e eu continuava incomodada com aquilo. Até que eu me interessei por esse tema. E outra coisa, Igor, é muito importante frisar que existe uma grande diferença entre autoajuda e autoconhecimento. Nós, católicos, precisamos ter, porque é uma linha muito tênue, né, dessas duas. Então, nós, católicos, precisamos tomar muito cuidado. Porque o que acontece? Qual é a diferença da autoajuda para o autoconhecimento? Autoajuda, eu sou o centro. Então, eu sou sempre o centro. Eu preciso me conhecer, eu preciso ter... Aí entra na linha um pouco da palavra positiva, da palavra de vitória. E a gente até encontra um pouco isso na nossa igreja. Quantas pessoas só ficam numa live se falar essas palavras positivas, entendeu? Porque o povo está carente, o povo quer escutar coisa boa. Então, eu posso estar aqui nessa live dizendo assim, você vai conseguir, você vai ser curado, teu milagre vai chegar e tal. Só que eu preciso tomar muito cuidado. Por quê? Porque a autoajuda, ela caminha sozinha. O autoconhecimento, ela caminha com Deus. Então, cuidado na hora de você comprar um livro. Você que está querendo essa sede de se conhecer, vai lá e compra um livro de autoajuda. Será que esse livro vai te ajudar? Ele vai te ajudar até certo ponto, mas depois ele não vai poder te ajudar mais. Então, a autoajuda, o autoconhecimento, ela só vai caminhar de fato quando eu tenho uma via em Deus, quando eu tenho um caminho a trilhar com Deus. É tanto que eu falei para você que demorou muito para eu chegar a me interessar. Quando eu fui me interessando depois de muitos anos de comunidade com esse tema, eu comecei a pedir referências de livros. E aí, na minha direção espiritual, às vezes, o meu diretor espiritual, que eu tive diretor espiritual, muitos anos o mesmo diretor, porque eu morei em Cachoeira muitos anos. Então, o meu diretor espiritual, ele já tinha 5 anos que me dirigia. E aí, ele sempre falava do autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa se conhecer. E até que, quando eu vim para a casa de missão, que foi minha primeira experiência fora da casa-mãe, aí eu fui morar em Belo Horizonte. Ali, eu me aprofundei com tudo no autoconhecimento. Peraí, eu preciso me conhecer. Porque até então, eu colocava a culpa toda no temperamento. Tudo era temperamento, temperamento, temperamento. E aí, nem sempre o coitado do temperamento é culpado. Então, os meus passos foram bem lentos mesmo. Eu acho importante o que você falou, Edicleide, sobre temperamento, porque muitas pessoas se apoiam no seu temperamento, né? Eu falto ainda ver esse curso do Padre Paulo Ricardo, eu li o livro um pouco mais afinco, mas tem esse pensamento, né, Edicleide? Minha mãe era estressada, eu também sou estressada, eu herdei dela. Meu pai era um cara bruto, um cara sem pensar direito, eu também herdei do meu pai. E a pessoa apoia nessa qualidade e começa a redigir a vida assim, não, eu sou aquilo que meu pai viveu quando era criança, ele também é assim, eu sou assim, pronto, acabou. E a pessoa começa a apoiar um defeito seu, um erro seu, que a pessoa até às vezes tem a consciência do seu defeito, mas ela se apoia na justificativa do pai. Por achar que o pai transferiu hereditariamente para essa pessoa. Ela tem um problema de que é uma mentalidade fixa, de assim, isso eu não posso mudar. Isso eu não consigo ir mais à frente. E aí tem uma pergunta aqui, que uma pessoa mandou, que como você já entrou um pouquinho de autoajuda, autoconhecimento diferente, né? Muito boa distinção, eu vou entrar um pouquinho nessa pergunta. Edicleide, até onde uma pessoa pode ir se ela acha que por suas únicas forças, acha que é capaz de buscar autoconhecimento sem a revelação ou o auxílio de Deus? Quero mandar um beijo aí para Renata e para Isa, para Cris, que está acompanhando aí. Deus abençoe vocês, bem-vinda. Esse assunto, eu quero deixar a pulga atrás da orelha, viu, de vocês. Principalmente da Renata, da Isa e da Cris, viu? Que eu conheço bem. Então, é aquilo que eu falei um pouquinho já mesmo, da autoajuda. A pessoa vai caminhar, sim, sem Deus, até um certo momento. Mas vai chegar um momento que ela vai empacar, não adianta. Por quê? Quem é que conhece o ser humano?
é aquele que criou o ser humano. O celular, cada empresa que cria o celular, ele tem lá o jeito, o manual que esse celular foi feito. Quando dá defeito, ele vai lá e ele já sabe consertar. Então, as empresas todas, elas têm esse manual. Ah, deu defeito na tela, mas vamos fazer isso, isso e isso. Então, essa pessoa que não caminha em Deus para auto se conhecer, vai chegar num ponto que ele não vai conseguir. Porque só aquele que nos criou tem o manual de quem nós somos. E é muito engraçado porque às vezes a gente acha que se conhece demais. Só que quem nos conhece é Deus. E se eu colar em Deus, eu vou descobrir quem é Edicleide de verdade. Então eu preciso colar em Deus. Porque se eu não colar em Deus, eu não vou descobrir, eu vou ficar... Aí entra aquela questão de que às vezes a gente assume as inverdades. Tal pessoa falou que o Igor é uma pessoa extrovertido. Ele é muito extrovertido. E aí o que acontece? Fábio, meu irmão, entrou aqui na live. Deus abençoe. Que milagre você aqui. Gostei de ver, viu? Bem-vindo. Camila, Canção Nova, amiga. Beijo, bem-vinda. E aí o Igor é extrovertido. Só que você é um cara tímido, um cara pra dentro. E alguém te falou que você é um cara extrovertido. E você tomou posse daquilo. Não, eu sou extrovertido. Eu preciso vir pra fora, eu preciso vir pra fora. Porque você assumiu o que te falaram. Mas será que a tua essência é essa? Aí você começa a viver uma vida inteira querendo ser extrovertido, quando na verdade você é introvertido. Ou então alguém que vive algum trauma na infância. E aí do nada começa a ser tímido. Mas a pessoa não era, a pessoa era solta, era o líder da equipe na infância. De repente sofreu um trauma que se sentiu exposto. E aí começa a ser agora uma pessoa muito tímida, que não quer se expor. Tá na história dele, isso não tá na essência. Então, como que essa pessoa vai retomar o caminho de santidade até? Nesse autoconhecimento, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu vou me conhecendo. Peraí, Deus me criou assim. Nossa, que saudade daquele menino, daquela menina que era extrovertida, né? Que era líder na infância. Por que hoje eu não consigo liderar uma equipe? Então, quando eu colo em Deus, quando eu estou ouvindo a Deus, quando eu sou direcionado por Deus, Deus ele vai me revelando. Deus é o meu espelho. Então, diante do espelho, só que assim, Deus sendo esse espelho, ele também me revela a minha verdade, independente de ser boa ou ruim. E muitas vezes a verdade dói muito, 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 muito. Então, primeiro, a pessoa para ter esse autoconhecimento precisa ter coragem. Muita coragem de se expor, de dizer: Jesus, rasga aqui o meu coração porque eu quero a minha verdade. Então, muitas vezes, respondendo a essa pergunta, a pessoa só vai conseguir chegar a certo caminho. Depois não vai conseguir mais, porque só em Deus está a nossa essência, só Ele sabe. Eu não conheço tudo aquilo que é Edicleide, eu não conheço. E muitas vezes eu fico com aquilo que é ruim da Edicleide. Não, mas quando Deus fez a Edicleide, Deus fez cheia de bondade. Mas a minha vida, a minha vida, a minha história, as minhas escolhas transformaram a Edicleide numa Edicleide assim. Eu costumo dizer sempre para as pessoas, e eu quero que você guarde, você que está nessa live, guarda essa informação. Anota no papel. Existe uma grande diferença do ser e do estar. Tipo, exemplo concreto, quem me conhece sabe, a Isa, a Renata, o meu irmão, quem me conhece sabe. Muita gente diz assim: eu não tenho jeitinho para falar muitas vezes, então eu falo na lata e às vezes eu magoo o outro. E aí, claro que eu sofro depois com isso, porque eu fico pensando: poxa, eu magoei, porque é minha luta. É uma luta. Eu não sou aquela pessoa carinhosinha, aquela pessoa que abraça, afetuosa. Eu não sou assim, não adianta. Eu não gosto de grude. Então, diz de mim. Mas aí eu me pergunto: mas Deus fez a Edicleide assim? Aí quando eu falo sem jeitinho, sem caridade, as pessoas falam que nossa, Edicleide é grossa. E eu ouvi muitas vezes na minha vida, na minha história, Edicleide é grossa, Edicleide é grossa, Edicleide é grossa. E o que aconteceu? Chegou uma fase que eu assumi essa inverdade. Não, eu sou grossa mesmo e ponto final. Quem quiser me amar, me ame desse jeito e ponto, porque eu falo a verdade. E aí, nesse processo de autoconhecimento, eu fui vendo que eu estou grossa, mas eu não sou grossa. Porque Deus não fez a Edicleide grossa. Deus não fez a Edicleide com certos defeitos. Eu estou com tipo, eu sou muito orgulhosa, muito, muito, muito. Só que aí eu digo: eu sou orgulhosa, mas na verdade eu estou sendo orgulhosa. Eu não sou, porque quando Deus me criou, Ele não me fez orgulhosa. Eu vou criar Edicleide e meu sobrinho tá pedindo para você mandar um beijo. Flávio Miguel, um beijo. E a senhora tá acordado não, viu, Flávio? Tem que dormir.
E aí, a gente vai pegando essas caricaturas e vai assumindo. Então, guarda essa palavra. Eu sou ou eu estou? Será que você está sendo grossa, está sendo orgulhoso ou você é? Não, você não é, porque Deus não te criou assim. Agora, claro, é um processo, é uma luta, é um sair de si para viver essa santidade e mudar de atitude. É como se o histórico ele fosse um estado presente, né? Tipo, o estado que eu tô. Exatamente. Perfeito. Eu acho muito interessante o que você falou, né? Também de acordo com essa pergunta. Na segunda aula do curso do Padre Paulo Ricardo, Engenharia de Santidade, ele fala um pouquinho sobre Lutero, né? Onde Lutero, ele estava na parte, ele se revoltou contra Deus porque ele não estava acreditando na santidade. Só que ele estava apenas lutando com as suas forças. Só que Lutero, ele tinha uma dificuldade com a castidade. E aí chegou uma hora que Lutero falou, não dá, não consigo viver. Não consigo, não consigo. Porque ele não conseguiu ter esse autoconhecimento para poder identificar aquilo que era impossível para ele. Aí também no curso do Padre Paulo Ricardo, né, ele fala um pouquinho sobre São Francisco de Assis. Essa história grudou na minha cabeça, de Cleide. Eu vou resumir aqui rapidão. Estava São Francisco de Assis com um frade, eu acho que é frade o nome. Eles estavam no hotel. E aí, muito bem-vinda, Bruna Marta! Bem-vinda, Bruna! Bruna que estava uma live anteriormente com o Jovem Sarados, com o Léo, né? Bruna, muito bem-vinda. E aí, Edicleide, estava São Francisco de Assis com um frade, e aí estava no hotel e entrou uma prostituta. E ofereceu para São Francisco de Assis um prazer. São Francisco de Assis falou assim, sim, aceito. Aí o frade, você aceita? Ficou aqui assustado. E ele foi indo com ela para o quarto. Aí São Francisco de Assis falou o seguinte, peraí, vamos para aqui rapidão. Ele foi para o canto, aí tinha uma fogueira, e aí ele tirou a roupa, ela também tirou a roupa, ele se jogou na fogueira. Milagrosamente, ele não se queimou. A prostituta, vendo aquela cena, se converteu. Então, quando você se conhece, São Francisco de Assis tem um problema com a parte de castidade, mas ele tem a revelação do amor de Deus. Então, tem muitas coisas nessa caminhada que a gente fala assim de Cleide, Deus me ama, me conhece, eu estou curado, mas você não pode arriscar numa fraqueza sua, onde não gerou mortificação. Eu costumo falar de Cleide, onde não há mortificação, não há virtude. Então, quanto é bom e quanto vai exigir de esforço, dedicação, você buscar conhecer e voltar para o seu passado, fazer memórias de coisas para você que você tem esse comportamento no presente. Exatamente, é aquela caixinha que eu te falei, né? A caixinha que você vai tirando e aí depois eu vou falar o que nós vamos tirar dessa caixinha. Então, quero mandar aqui um abraço para a Cris, está super interagindo, está dizendo que anotou tudo. E a Isa, ela fez um comentário muito legal aqui, né? Ela fez um resumo. Pode ler. Diferença entre ser e estar. Eu estou, desordem, mas não sou. É isso, Isa, você entendeu tudo, isso mesmo. E como o Igor falava aqui, às vezes a gente precisa conhecer os nossos limites. Deus tudo pode, eu vou, Deus vai me dar a graça. Deus vai te dar a graça. Mas será que você está preparado? Será que você está preparado para viver, tipo, o que Francisco de Assis viveu? Sair com a prostituta, tirar a roupa ali. Ele foi cheio do Espírito Santo. Mas será que eu estou preparado? Então, nesse processo de autoconhecimento, eu me conhecendo e entrando nesse processo, eu também comecei a ver aquilo que eram os meus limites. E você precisa conhecer seus limites. Peraí, eu sei qual é a tua fraqueza. Cada um de nós temos a nossa fraqueza. Então, sabendo da minha fraqueza, tipo, eu vou dar um exemplo concreto. Eu gosto de vida concreta. Eu tenho muita TPM. Os meus hormônios, eles são muito descontrolados às vezes. Então, eu tenho TPM. O que eu faço no meu período de TPM? Eu meio que me afasto um pouco das pessoas, eu fico mais em silêncio. E aí, muito tempo, as pessoas não entendiam. Por que ela tá isso? Achava que eu estava com raiva das pessoas. Então, o que eu aprendi nesse processo de autoconhecimento? Chamar as pessoas que me são caras e dizer assim, olha, não é nada contra você, tá bom? É que eu tô de TPM e eu preciso de silêncio. Porque se eu não ficar em silêncio, o que vai acontecer? Eu vou matar eu vou estragar os meus relacionamentos. Eu vou dizer aquela palavra que ficou mal resolvida dentro de mim, vou botar pra fora e vou, de fato, estragar tudo. Então, isso é autoconhecimento. Eu me conheço, eu não estou bem hoje. Eu vou fugir do mundo, fugir dos relacionamentos? Não, é só por uns dias. Isso vai passar. E aí eu preciso ser respeitada no meu silêncio e respeitar o outro também. E é tão interessante
Porque muitas vezes, quando eu vou me autoconhecendo, a gente também vai tendo mais paciência com o outro, com a história do outro. Aí, claro, entra a história também, né? Aí, com a história do outro, como é importante a gente conhecer a história do outro. Esse autoconhecimento, quando eu me conheço, eu me interesso por conhecer o outro, e é tão belo, porque na medida que eu vou me conhecendo, eu vou tendo sede de ajudar outras pessoas a se conhecerem. Peraí, calma, não se desespere, porque eu já me desesperei. Eu já quis desistir de mim mesma. Talvez você que esteja aí na live, você chegou um momento que você... Pedro Gabriel, meu sobrinho, oi meu amor, bem-vindo. Chegou um certo momento que eu me desesperei, eu queria desistir de mim mesmo. Não, não dá, eu não vou mais, eu não aguento isso, eu não aguento viver em comunidade, eu nasci para morar sozinha. Olha a tentação, entende? Desespero. Não, calma, respira, pega a caixinha e vai tirando e colocando tudo no seu lugar. Porque senão a gente coloca tudo no pacote e a gente se desespera e perde a linha. É nessa época que a gente está desesperado que a gente cai no nosso pecado, no nosso maior pecado. É um perigo isso aí, porque é nesse momento que eu estou desesperada, não tem jeito mesmo, eu não vou mesmo conseguir viver a castidade, eu não vou mesmo conseguir dar a Deus esse sonho. Então o que é que eu faço? Eu chuto o pau da barraca e caio mesmo, e caio feio. E aí, para levantar é todo um processo, porque aí a minha caixinha já se encheu de novo, agora com o meu pecado dentro, entendeu? Eu costumo falar que no autoconhecimento tem algumas fases importantes, né? A construção, a desconstrução e a reconstrução. Eu não sei aqui qual fase, né, você está vivendo, eu já vivi as 3 fases, continuo vivendo algumas, que eu acho muito importante de Cleide. Eu li um livro chamado A Conquista das Virtudes. Esse livro abriu muito a minha mente. Quando eu terminei de ler esse livro, eu falei, pronto, agora nessa semana, qual virtude eu vou me esforçar mais para poder desenvolver? E aí, eu tento na primeira parte, na construção, eu vou ler um pouquinho uma frase do Padre Léo, no livro Cure o Seu Coração. Ele fala o seguinte: muitas vezes fugimos de nós mesmos, não procuramos nos conhecer melhor, já que isso é trabalhoso e exige muito esforço. Quando temos uma fraca autoestima, ficamos remuniando, acho que a palavra é essa, tudo de negativo que nos aconteceu ou que nos falaram. É preciso que tenhamos uma autoimagem real. E aí, quando eu li essa frase, eu lembrei, há um ano atrás, eu fiz uma experiência com um livro da Maria Eunice, missionária de vida de Canção Nova, Cura das Feridas Interiores. E logo na primeira ferida interior, tinha autoimagem. E ela passa um exercício para você poder fazer, né, que você, quando estiver rezando em oração, você fazer memórias da sua infância, e vai pedindo Deus a graça de você poder lembrar dessas memórias, né, quando você nasceu, os 5 anos, 7 anos, quais foram as palavras que você ouviu. Eu comecei a trazer um pouquinho com clareza algumas memórias que eu vivi. Eu consegui identificar no meu passado pontos, palavras, experiências que eu vivi que me fazia eu não acreditar na minha imagem, como, primeiramente, imagem e semelhança de Deus. Não que tinha um bloqueio, alguém impedia, mas eu assim, poxa, eu sem mais semelhança de Deus, como tem hoje, né, no Gênesis, na primeira leitura. Eu ficava assim, caraca, como é que pode isso? Eu ficava investigando em mim coisas que me separavam de realmente ser mais semelhança de Deus. Eu não tinha esse merecimento de dizer assim, pô, eu sou filho de Deus. Eu queria que você passasse um conselho, pode ter alguém assim nessa live, quando eu era 5 anos atrás, que não se acha merecedor de falar assim, você é filho, você é filha de Deus. Exatamente, aí vem essa autoimagem ferida, né? Eu olho para mim e eu não me aceito como sou. Eu não me conformo de ser assim. Eu não me conformo, então o que acontece? Chega um momento que chega até difícil, é muito difícil a gente conviver com nós mesmos, porque nós não estamos nos aceitando. E é engraçado isso aí, porque aqui em Aracaju foi quando eu comecei a entrar nesse processo de se autoaceitar. A minha psicóloga, ela foi me ajudando muito nesse processo. A psicologia, ela ajuda muito nesse processo. E eu dizendo, não, eu estou super resolvida, eu me aceito sim, eu sou fã de mim mesma, e que não sei o quê. E aí ela foi para o mais profundo, mais profundo. Então, e olha que eu já tenho muitos anos de comunidade. Então, a primeira coisa é você se aceitar. Eu preciso me aceitar, porque senão fica difícil eu conviver comigo mesma. Imagina uma pessoa que não se ama, como você disse, a autoimagem completamente distorcida. Eu sou semelhança de Deus, eu sou imagem e semelhança de Deus. Sim, lembre agora do ser e do estar.
alguma coisa. Aí eu quero pegar aqui esse quadro que eu trouxe aqui. Quero perguntar para quem está assistindo a live qual é a essência desse quadro. Vamos ver quem vai acertar. Aqui é Jesus e João chorando no peito de Jesus, escutando o coração de Jesus. E eu quero que você responda aí para mim. Qual é a essência desse quadro? Vamos ver quem vai acertar, né? Depois que acertar, a gente dá um presentinho. Coloca aí nos comentários. Qual a essência desse quadro? Vamos ver se você vai acertar. E aí, nessa essência, a gente vai se perdendo, se perdendo. E aí fica difícil conviver com a gente mesmo. Eu costumo dizer pro povo que quer namorar, né? Tem gente que quer namorar aí, gente? Eu costumo falar assim, ó. Só é feliz a dois quem já é feliz sozinho. Se você... Pergunte pra você mesmo. Se você é uma pessoa super feliz e super realizada, beleza. Você tá super... Você tá super adestrada para namorar, pode namorar. Agora, se de fato você não tá feliz, eu não tô feliz comigo mesma, eu não tô feliz com a minha vida, eu não tô feliz com o meu emprego, eu não tô feliz, não tô feliz, não tô feliz, não tô feliz, calma. Dá um tempo, vai cuidar do teu coração, vai cuidar da tua essência, vai buscar a tua essência para depois começar a namorar. Porque não adianta. Por que os relacionamentos muitas vezes hoje não dá certo? Porque eu procuro tudo no outro. Eu procuro que o outro me faça feliz e eu quero que o outro... Quando eu digo outro, eu não digo só namorado. Eu digo nas nossas amizades. Muitas vezes eu quero que o outro preencha um vazio que está em mim. Eu quero que o outro me elogie o tempo todo. Eu não quero que a pessoa elogie o tempo todo. Aí chega uma hora que a pessoa diz, olha, isso aqui não foi legal. Pronto, aí a pessoa se emburra com você e começa a ficar com cara feia com você. Por quê? Porque não está bem resolvido dentro dela. Então eu preciso me amar a ponto... Hoje, para você ter uma ideia, hoje, depois de todo esse processo de autoconhecimento que eu estou passando, eu não digo que eu passei, porque eu estou passando. Eu acho que até o último suspiro eu vou me conhecer e chegar à minha essência. Então, diante desse processo todo, eu cheguei em um nível que... Hoje, quando a pessoa fala assim, a Edicleide é isso. E aí, quando a pessoa diz, não me atinge mais. Por quê? Porque eu sei que eu não sou. A Edicleide tem coisas que são rótulos, né, que a gente vai adquirindo por causa do... Claro que os rótulos não é só culpa do outro. Eu dei o direito da pessoa pensar assim, quando alguém me bota um rótulo em mim, que às vezes a gente só quer culpar o outro, né? E aqui a gente precisa olhar para dentro. Então, quando alguém coloca um rótulo em mim, eu apresentei uma pessoa com esse tipo de rótulo. Eu me apresentei para ela dessa forma a ponto dela colocar um rótulo em mim. E aí vem o pecado do outro que vai passando de um para o outro. Às vezes as pessoas nem fazem experiência com você e já vem com rótulo. Nossa, Edicleide é isso. Só que hoje isso não me deixava tão mal quando as pessoas falavam Edicleide é grossa. A Edicleide é isso. Eu ficava para baixo, ficava malzona. E aí, muitas vezes eu deixei de viver a santidade por causa disso. Hoje eu cheguei num processo de liberdade interior que muitas vezes quando a pessoa diz isso, não me atinge mais. Por quê? Porque eu entendi várias coisas sobre mim mesma. Primeira, eu não sou grossa, mas eu estou. Segundo, eu não posso pegar para mim o peso que é do outro. Às vezes a pessoa se sentiu ofendida e entendeu que a Edicleide foi grossa. Porém, eu não fui. Então, eu não posso responder por aquilo que ela entendeu. Eu posso responder por aquilo que eu quis dizer. Porque quem me conhece também sabe que eu sou muito firme. Eu sou muito radical em tudo. Então, o meu sim vai ser sempre sim, o meu não vai ser sempre não. Não existe meio termo para mim. É sim e não. E nisso, a pessoa pode entender que eu tenho falado com ignorância. Para mim é firmeza. Então, se eu falei com firmeza para mim, o que o outro entendeu, meu irmão, eu não posso procurar cura por você. Entendeu? Então, a gente chega num processo de liberdade interior que os comentários dos outros não nos atingem mais. Mas para chegar nesse nível, você tem que ralar muito, muito, muito. Deixa eu ver o que estão escrevendo aqui. Telesquibe. Não sei o nome dessa pessoa, não. Pronto, eu posso ler a pergunta para você. Lê aí. Edicleide, antes de ler a pergunta, é bem interessante. Eu quero vou dar aqui uma indireta rapidão. Eu estou concluindo o curso da Shalom de Liberdade Interior. São 5 ou 6 módulos. E quem sabe, lá para o mês de julho, para agosto, a gente poderia trazer esse tema, que eu acho bem interessante. Legal. A gente vê, né? Segunda-feira, Letícia Ribeiro de Avensarados, tema cura interior. Segunda-feira, 9 da noite, muito bom. Gente, tem 19 pessoas aqui ao vivo, 20 agora nessa live. Vou querer uma coisa de você.
para essa live poder alcançar mais pessoas, com certeza o conteúdo está muito bom e você queria assim, queria que a minha amiga estivesse vendo aqui essa live porque eu queria que ele falou é para ela. Então eu vou querer que você faça uma coisa, que você tire um print agora, é de que ele vai dar o melhor sorriso dela. Tá Eu vou tentar dar o meu melhor sorriso agora. Eu quero que você tire um print agora dessa live aqui, dessa live, e você marque o Fortunato e a Edcleide CN nos seus stories, para que a gente possa saber se você gostou dessa live, o seu comentário é muito importante, mas principalmente para que outras pessoas possam também assistir, tá? Então, em 3, 2, 1, você tira um print rapidão, bate uma foto, a gente vai continuar a live, tá? Edcleide, prepara o sorrisão. Pode deixar. 3, 2, 1. Aê! Então é isso, espero que você tenha tirado o print. E vou rapidão aqui para a pergunta, porque a gente tem muita coisa para poder partilhar. Aqui em Berlim fala o seguinte. Edcleide, em relação a isso que Igor falou sobre autoestima, quando estamos conseguindo, nos entendendo, e vem algo que nos trouxe algum trauma, podemos deixar de seguir esse caminho, podemos deixar esse caminho de nos entender? Se você quer ler um pouquinho mais calma, vem algo que nos trouxe algum trauma. Podemos deixar de seguir esse caminho de nos entender. Então, o que acontece? Muitas vezes os nossos traumas, eles estão bem escondidos. Pelo que eu entendi da pergunta, você percebe alguma reação sua e na hora da reação você lembra de algo. Não sei se eu entendi certo. Então, sempre é possível mudar o rumo da nossa história. Como ele falou no início, como o Igor falou no início, muita gente pega a história e faz de moleta. Eu sou assim por causa da minha história, eu sou assim por causa do meu avô, eu sou assim por causa do meu pai. Não existe isso. Não existe mesmo. Eu sempre posso mudar a minha história, o rumo da minha história. Claro, para alguns vai ser mais fácil, para outros mais difícil. Por quê? Porque quando o trauma foi vivido lá na infância, vai demorar mais para ser curado, porque é uma mudança de mentalidade, não é só cura interior, é uma mudança de mentalidade. E aí eu vou ter que ralar para mudar isso que eu aprendi lá como certo e que não é certo. Porque quando a gente é criança, a gente entende que tudo que os adultos nos ensinam, principalmente as referências que é pai e mãe, é a verdade. Então a gente se apega a isso. A gente se apega e não quer soltar. Só que muitas vezes a gente entendeu coisas, tipo uma criança que a mãe fala assim, toda vez que a criança aprontava, a mãe dizia assim, fale a verdade que eu não vou te bater. Fale a verdade. Aí a criança vai e fala a verdade. Aí a mãe vai lá e dá uma surra na criança toda vez. O que ela aprendeu na infância? Que não vale a pena falar a verdade. Porque a verdade tem uma consequência que dói. Então, para mudar na história dela isso, vai dar muito trabalho, mas vai mudar, com certeza é possível mudar. Então, não existe isso de não mudar. Então, você que fez a pergunta, eu não sei o que você está vivendo diante da tua realidade, diante dos teus medos, nas tuas relações, mas eu digo para você, é possível mudar sim. Pede o Espírito Santo para te inspirar e pede ajuda também. Acho que muitas coisas, no final eu vou falar alguns passos que vai poder te ajudar. Então, fica aí até o finalzinho. Quero aprender. Gente, tô aqui notando um monte de coisa que ele tá partilhando, então tá valendo muito a pena aqui essa live. O que Oi, você Igor. Oi. Fica de olho aí no que o povo tá respondendo sobre o quadro. Sobre o quadro, viu? Falaram Fica de amor, olho aí. Cura, amor, perdão, eu já vi aí. Transparência. A Samara colocou uma pergunta rapidão. Quando você não lembrar, não tem a memória, mas tem um sentimento, uma angústia que paralisa, como é que a gente pode fazer? Então, geralmente essa angústia ela vem de algo, ela tem uma raiz. É a Samara que é psicóloga? É isso. Samara, saudade de você, viu? Muita saudade mesmo. Você bem sabe, bem entende muito, porque a psicologia diz muito disso, mas tem traumas que são muito profundos, muito, 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 e às vezes a gente acha que numa oração de cura interior vai resolver toda a minha história. Não vai, gente. Sinto muito te decepcionar, mas pode acontecer de Deus curar tudo naquele momento de oração? Pode. Ótimo, maravilhoso se for assim. Mas nem sempre. Por quê? Porque essa angústia de algo que você viveu, ela vai te acompanhar durante todo esse tempo. E Deus vai, por isso a importância de sempre estar em Deus, de ir nas missas. Porque a missa, não existe missa de cura e libertação, né?
Toda missa é de cura e libertação. Então, essa importância de ter essa vida de oração, para que aos pouquinhos Deus vai curando e vai entregando essa angústia também. Senhor, de onde que vem essa angústia que me bate de repente? Jesus, e outra coisa, essa é uma super dica aqui também. Fica de olho quando essa angústia aparecer, de coisas que você viveu 5 horas antes, no máximo 5 horas antes de você sentir essa angústia. Eu faço sempre esse exercício. Às vezes eu tô super feliz e tal, de boa, brincando, e o meu... eu mudo muito na hora. Do nada eu começo a ficar de uma forma triste, angustiada. Aí eu, opa, peraí, o que mexeu comigo? Aí eu vou voltando nas minhas conversas, nas relações que eu tive horas antes. Às vezes é um comentário que uma pessoa fez. Aí tá, aí eu já teve vezes que eu descobri, nossa, foi esse comentário que ela me fez e que me deixou pra baixo, me deixou mal. Na hora eu não percebi, mas depois veio essa angústia. Só que não é simplesmente um comentário de uma pessoa. Ela mexeu em uma ferida que tá lá na minha história. Por isso essa angústia. Então, geralmente essa angústia, ela tá muito ligada a um trauma. E eu digo, a Samara deve bem saber, e os traumas, os maiores traumas, eles estão tão escondidos que a gente nem lembra. A gente botou lá na caixinha do inconsciente, porque foi tão doído, tão dolorido que a gente não quer ir lá nunca mais e mexer naquilo. Só que aí fica a nossa autodefesa, fica sempre, a criança ferida fica sempre comandando a nossa vida. É importante o que você falou. Gente, que tá vendo aqui essa live, a live vai estar salva durante 24 horas no Instagram. Eu também vou disponibilizar ela no meu canal no YouTube, a live completa para você poder assistir, para você poder enviar para os seus amigos, para os seus familiares. Como eu também vou botar aqui também no IGTV, assim que essa live completa. E adquirir uma coisa que você faz, eu também faço. Sempre antes de dormir, eu sento, né, na minha cama e faço uma autoanálise do meu dia. Poxa, que no meu dia hoje afetou um comportamento meu? Porque eu aprendi uma coisa na psicologia, a Samara também está aqui, a gente pode mudar por 2 pontos. Ou por forte impacto emocional, ou por repetição. Então teve coisas que na minha caminhada que eu tive que diariamente ser consistente, repetir, analisar. Eu como homem, fiz um diário. Não vou dizer que foi um diário de cura interior, mas eu comecei a escrever a minha história no meu papel. É importante, super importante. Eu comecei a fazer um diário, comecei a escrever para poder ter consciência do meu avanço. Porque eu acredito muito que nós temos uma mente fabulosa. Se a gente conseguir acessar bem, como é que pode trabalhar. Mas se não tivesse cuidado, nossas memórias, nossos pensamentos, emoções, podem muitas vezes nos trair. E como você falou da história da menina, né? Então, a mentira é isso. A mentira é você não ir de encontro com a verdade, com a sua verdade, para você poder entender a verdade de Deus que vem quebrar a sua verdade. Exatamente, isso mesmo. E é muito importante isso que você falou dos sentimentos, porque, gente, na maioria das vezes, eu não estou embasada em nada, sabe? Só na minha experiência pessoal mesmo, mas 90% dos nossos sentimentos e pensamentos nos trai. Está ligado à criança ferida. Então, não dê corda para os seus sentimentos e para os seus pensamentos se eles não estão te fazendo bem. Tal pessoa me magoou, aí eu fico martelando, aí vem a tristeza, vem a angústia, vem o desespero, vem a vontade de acabar com a vida. Então eu vou dando corda. Nossa, ela falou isso, então ela não é minha amiga de verdade. Olha esse pensamento. Se ela fez isso, ela não é minha amiga de verdade. Gente, esse pensamento pode estar te traindo. 90% de chance que esse pensamento está te traindo. Então, cuidado, porque nós precisamos evangelizar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, porque, de fato, como você disse, eles nos traem. E para você que está aqui nessa live, uma pregação do Frei Gilson, ele falou assim, São João da Cruz nos ensina que tem 3 inimigos da alma. O primeiro é a nossa carne, o primeiro são nós mesmos. Primeiro a nossa carne são nós mesmos. Segundo é o demônio e terceiro é o mundo. Se não me engano, a ordem foi essa. Se não foi essa, eu posso corrigir um pouco melhor. Então, é muito importante de que na nossa caminhada, a gente poder entender aqueles pensamentos que nos afastam da vontade de Deus. Por exemplo, quantas vezes eu, antes de dormir, queria rezar o texto, mas depois vou rezar amanhã, não estou afim de rezar. E aí, Edicleide, eu formulei para mim uma pergunta. Tem um livro que eu li chamado Peregrino. Eu usei uma pergunta do livro na minha caminhada. E qual é a pergunta? Quando eu estou terminando meu dia, e se eu não rezei meu texto, eu faço assim, Deus, a minha atitude, o Senhor ia falar amém? Sim ou não?
Aí eu já penso logo, pô, é claro que não, né, Igor? Então, vou fazer o que tem que ser feito. Então, muitas vezes eu trabalho, muitas vezes comigo, né? Eu falo, Senhor, essa minha atitude, o Senhor ia ter o carimbo do céu, no que eu fiz, ou ia ter o carimbo do inferno aqui. A gente começar a autoconhecimento, pensar antes de reagir, começar a exercitar um pouco melhor a capacidade que nós temos. O Austin Vieira, eu chamo ele de pai Austin, Missão Jovem Sagrada de Pão de Açúcar, ele perguntou o seguinte: Ed Cleide, um abuso sexual sofrido na infância traz consequências na formação da nossa identidade? Com certeza, principalmente se foi antes dos 6 anos. Se for antes dos 6 anos, de fato, o negócio vai ser bem mais sério. O trauma foi bem maior, porque você estava na fase de construir sua personalidade. Mas, se foi depois dos 6 anos, até sua adolescência, qualquer abuso, ele vai trazer um trauma profundíssimo. É um dos maiores traumas que a pessoa vive. E por que tanta gente hoje, vivendo tantas coisas na sexualidade? Pode ir lá, a ferida está em um abuso sexual. Imagine, aquela pessoa te agrediu, aquela pessoa, ela quebrou tua pureza, a pureza que você acreditava como criança ou como adolescente. Então, de fato, o abuso sexual, ele é muito, muito, muito profundo, o trauma na pessoa, a pessoa não... Aí vem a desconfiança das pessoas. E é muito interessante porque a grande maioria das pessoas que foram sofrer o abuso sexual na infância e na adolescência, eles acham que o culpado foi eles. Eu não sou a vítima, eu sou o culpado. E essas pessoas sofrem muito porque elas não se perdoam. Uma criança que com 6 anos de idade teve um abuso sexual, na cabeça daquela criança, ela que é de fato a culpada. Ela não vê o outro como culpado. Então aí vem o processo de cura interior, de libertação. Quando eu falo cura interior, eu também falo na cura psicológica. De entender com a nossa cabeça e com o nosso coração de que, não, eu fui vítima, eu não tive culpa, eu era apenas uma criança. Entende? Então, você que passou por um abuso sexual, eu digo pra você, eu queria olhar nos seus olhos e dizer, você não tem culpa nenhuma, você foi vítima. Mas, porque essa criança ferida pode estar dentro de você, esse adolescente ferido pode estar dentro de você ainda, e aí você pode me dizer assim, tem gente falando assim, mas eu gostei, eu senti prazer, eu queria, eu procurei. Eu digo uma coisa pra você, não se culpe por isso também, porque você estava descobrindo o prazer. Você não tinha descoberto ainda. E é gostoso descobrir o prazer. Então não se culpe, não se acuse, procura uma ajuda psicológica na pessoa certa, porque hoje em dia os psicólogos estão meio virados, né? Então tem que ser um psicólogo de Deus de preferência. E aí, procura ajuda também, cura interior na tua paróquia, porque de fato, para você dar continuidade à tua vida, você precisa ser um homem curado, uma mulher curada. Então passa por isso, não tenha medo, vai doer. Quando você mexer nessa história, quando você mexer nessa ferida, vai doer, mas Deus ele pode mudar o rumo da tua história e pode curar todo esse trauma. Gente, estamos tendo muitas perguntas aqui. Edkeide, você começou a falar um pouquinho dessa história, né? Eu não vou entrar aqui muito a fundo, por causa do tempo já temos 13 minutos. Teve uma pessoa, uma mulher, que ela sofreu um abuso, né? E ela ia para muitas psicólogas, psicoterapia, para vários profissionais, ela não conseguia destravar, né? Não conseguia identificar um pouquinho sobre o abuso, mas sobre ter essa cura, né? E ela foi para uma psicóloga, eu também sei que tem vários psicólogos aqui, também não quero menosprezar ninguém. Ela foi para uma psicóloga cristã, católica, e a psicóloga, no final da terapia, ela fez uma experiência com o quadro de Jesus Misericordioso. E diz, né, no relato, eu queria entrar mais a fundo, mas por causa do tempo não vou entrar. Diz que ela, com olhar no quadro, com oração, ela teve uma experiência de cura. Mas enfim, eu queria entrar mais a fundo por causa do tempo. A Isa me fez uma pergunta assim: Igor, amadurecimento e idade. Como a idade influencia no amadurecimento emocional? Arrasou! Bela pergunta. A gente não podia terminar essa live sem essa pergunta. É isso mesmo, porque o que acontece? Vamos falar agora da caixinha que eu disse que eu ia falar, né? Sim. Então, nós passamos por fases da nossa vida, da nossa história. Uma pessoa que tem 20 anos, ela está vivendo uma fase totalmente diferente de quem tem 30, quem tem 40. Então, de 10 em 10 anos, nós entramos numa crise. Tem a crise dos 20, a crise dos 30, dos 40. Então, tem super a ver isso aí, super a ver, tem a ver sim, o autoconhecimento com a idade, porque as crises que eu vivia quando eu tinha 20 anos, hoje eu digo assim, meu Deus, como eu era boba,
Como que eu me preocupava com isso? Como que eu sofri? Às vezes eu olho para trás para minha história e falei, sofri tanto por causa disso. Gente, eu não trocaria os meus 40 anos nunca pelos meus 20. Não trocaria de maneira nenhuma, nem pelos meus 30, nem pelos meus 39. Porque hoje eu entendi que a melhor coisa do mundo é ser madura, gente. É não se importar tanto, porque quando a gente é imaturo, a gente se importa com tanta coisa, a gente se machuca com tanta coisa, e aí a gente vai machucando o outro também, claro. Então tem a ver cinza, tem super a ver, a fase dos 40 anos é uma fase muito difícil, geralmente dos 35 aos 40, né? Aí a Cris dizendo que está chegando aos 40. A gente passa pela crise da idade, tanto o homem quanto a mulher, os dois passam por essa crise de idade, e eu passei a minha... Acho que eu tinha 37, se não me engano. É uma fase muito difícil, onde muitos confundem até com a depressão. Porque é como se perdesse o sentido de tudo, aí você começa a questionar a tua vida toda, aí quem está dentro de uma comunidade, dentro de uma congregação, acha logo que está em crise de vocação. Aí a gente confunde muito. Até o casamento também, quem está casado. Crise de vocação, mas na verdade não é, gente. É crise de idade, que todo mundo passa. A pessoa se sente velho, a pessoa começa a olhar para frente, não vê mais futuro. Imagina, gente, com 37 anos. E aí, meu Deus, o que eu fiz da minha vida, o que eu construí, o que eu não construí. Mas isso não é crise de vocação, isso é crise de idade. E aí vem tudo... a Renata está dizendo, os 20 é muito difícil. Ixi, Renata! Só o começo! É só o começo, viu? Mas olha, quando você chegar aos 40, vai estar top, top, top. Aí você diz, meu pai do céu. Pois é, minha gente. Existem várias crises. Uma pergunta. Essa crise que você falou, eu acho que pode haver também com a expectativa que a pessoa cria. Por exemplo, com 25 anos, eu vou casar. Exatamente. Com 20 anos, namorando, eu vou casar. Não acontece com 25 anos do casamento, a pessoa termina o relacionamento. Pô, 28 anos era para eu casar, ter filho só com meu esposo, ter uma casa belíssima, ter o carro. Não tenho ainda. Ou então o contrário também, né? Tem gente que diz assim, nossa, quando eu tiver 30 anos eu vou ter carro, eu vou ter emprego bom. E a pessoa tem mesmo. Aí ela chegou aos 20 e conquistou tudo aquilo que ela queria. Mas aí chega na cidade, peraí, eu sonhei tanto, eu sonhei minha vida inteira em ter isso, uma esposa boa, um trabalho bom, e eu tenho tudo isso e eu não tô feliz. E aí? Aí do mesmo jeito vive a crise da idade, entendeu? Tem um povo falando aqui que só os 20 é só o começo. O povo tá super participando. Gente, é sério. Você podia fazer uma live sobre isso, viu? As crises de idade. Olha que legal. Quem será que eu Tem poderia, muito assunto. Quem será que eu poderia convidar para essa live aqui, crises de idade? Eu deixo você escolher aí, viu? Então, aí eu quero falar um pouquinho da caixinha, né? Que eu falei que eu ia falar. Sim. Dentro da nossa caixinha... existe. Vocês lembram que eu falei da confusão que eu vivia? Então, dentro da caixinha, a gente tira temperamento, a primeira pedrinha, temperamento. Então, escreve aí, deixa do lado o temperamento. Aí, depois, dentro da nossa caixinha, a gente tira também as nossas crises. Crise de identidade, crise de idade, aí tira as crises. Aí, depois, tira outra pedrinha que é da nossa história. Então, tirando todas essas pedrinhas, aí a gente precisa ir cuidando dessas pedrinhas para a gente chegar à nossa essência. Então, a nossa história, ela diz muito de mim. Então, ela rouba muito a minha identidade. A minha história, ela tem esse poder de roubar a minha identidade, a minha essência. E aí eu vou me tornando uma pessoa azeda, uma pessoa triste, ou quem sabe uma pessoa barulhenta, super fraterna, que onde ela chega, ela é amada. Mas não é ela. E é engraçado que eu sempre percebo quando as pessoas chegam querendo chamar muita atenção, fazendo barulho e brincando, aquela pessoa está escondendo a essência dela. Ela quer ser amada pelo barulho que ela faz, pelas brincadeiras que ela faz. E aí a gente vai tirando a nossa história, trabalhando a nossa história, trabalhando o nosso temperamento, trabalhando tudo isso para chegar à nossa essência. Porque são camadas. E agora eu quero falar do quadro, que muitas pessoas aí falaram do que o quadro passava e tal. Mas eu digo uma coisa pra você, ninguém acertou, viu, gente? Eu ia dar um presente, mas ninguém acertou, então. Você quer chutar? Quer chutar, ô Igor? Tô dando uma dica ainda, ó. Quer chutar? Eu ia falar o que a maioria das pessoas falaram, né? Como amor, né? Eu vi muito amor, compaixão. Mas eu acho que eu errei já. Não, pode falar, não é isso, errou. Então, a essência desse quadro aqui, minha gente, que Deus criou, a essência dele é a madeira.
A essência dele é a madeira. Certamente ele era uma árvore. Deus fez ele madeira. Aí, claro, aí veio alguém que pinta e fez esse quadro lindo e maravilhoso. Mas a essência dele não é aqui o João nem Jesus. A essência dele é a madeira. Ele é madeira. Então, quando Deus criou, Deus não criou, pegou assim e criou esse quadro. Não, Deus criou a madeira. E da madeira alguém fez o quadro. Olha como que é sério. Então, muitas vezes a gente vai ver o outro só com... o povo tá aqui se acabando de rir. Para vocês terem... Aí eu acho que deu para entender direito quando eu falei do quadro, né? O que é a essência? Então, a essência, tipo, essa garrafa de água, a essência dela não é garrafa, a essência dela é o plástico. Alguém pegou o plástico dela e transformou numa garrafa. E aí eu digo para você, a sua essência é de ser homem de Deus, mulher de Deus. Mas o que te transformaram? No que você se transformou? Talvez você mesmo, talvez as suas decisões erradas, ou a tua história de vida também, que não te deu muita base. O que você foi transformado hoje? Deus te fez um filho amado. Deus te fez para ser feliz. Deus te fez com alegria. A tua essência é uma essência boa. Você que se sente uma pessoa ruim, você não é ruim. Pode ser que a tua vida trouxe toda essa... Ed sendo Ed, vocês são ótimos. Talvez a tua história te fez assim, mas lembra das palavrinhas: eu não sou, eu estou. Quero aqui terminar dizendo do meu irmão Fábio, do testemunho dele. Meu irmão, ele teve toda uma vida aí, um menino muito bom, uma bondade, meu Deus, só queria 50% da bondade do coração dele. Mas diante de algumas decisões erradas que ele tomou, ele precisou voltar à essência dele. Hoje ele está encontrando com a essência, ele voltou a brilhar. E é isso, só em Deus nós encontramos essa essência. Gente, incrível essa live, né? Dá vontade de você voltar. Peraí, que eu vou voltar um pouquinho no tempo aqui para poder notar um pouco mais. Então, a live vai estar salva aqui no Instagram para você poder enviar, compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Como também vai estar disponível a live completazinha no YouTube para você poder assistir com mais calma, pausar o vídeo, poder baixar o áudio. Como também vai estar disponível o áudio da live no meu podcast no Spotify para você poder ouvir, para você poder escutar quando você quiser, tá? Eu vou querer uma coisa para a gente poder encerrar aqui essa live. Eu vou tirar aqui os comentários rapidão, desativei. Novamente eu vou entrar. Eu vou querer que você tire um print, tire uma foto aqui, né? Da live eu de Cleide, para que essa live possa alcançar mais pessoas. Também para saber se você gostou, a sua opinião, que isso para mim também é muito importante. Vou colocar a essência, tá? Pronto. Deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Pronto. Galera, prepara o print. 3, 2, 1. Aê! Então é isso. Espero que você tenha tirado aqui esse print. Compartilhando suas stories, marca o Igor Fortunato, de Cledicene. Eu queria que pra gente poder encerrar. Algumas pessoas podem perguntar assim, eu queria que ele me indicasse um livro para poder ler, para poder comprar, para poder iniciar esse processo de autoconhecimento. Qual livro você poderia assim, indicar para as pessoas poderem ter acesso? Onde ela pode adquirir, né? Tem livraria Canção Nova, como a gente pode entregar hoje em loja física, você pode ver pela internet, online. Fala um pouquinho sobre livros, né, para o pessoal. Infelizmente nós temos poucas sugestões de livros com esse tema, porque as pessoas não estão... ainda não abriram o olho para esse segredo que é para a santidade, mas tem um que eu gosto muito, que me fez muito bom, que não é de um psicólogo. O livro Abandonando... Depois eu deixar o número do livro que eu não lembro agora, mas está lá no meu Instagram o livro que eu postei. E o outro livro que eu acabei de ler também que vai ajudar muito é O Temperamento que Deus me Deu. Super top esse livro. Nos faz muito bem porque faz me conhecer como o meu temperamento. Não, isso aqui é do meu temperamento, porque aí lembra das pedrinhas que eu falei? É preciso trabalhar cada uma dessas pedrinhas. Então, já sei, Arrancando Máscara, Abandonando Papéis, o nome do livro. Muito bom. São esses dois que eu deixo aí de dica. O do Padre Adriano Zandonato também é muito bom, que é da Canção Nova. Ele pode ajudar também. Pronto. Os livros que a Edicleide indicou, ela vai enviar uma foto para mim. E vou colocar nos stories para você poder tirar um print, você começar a poder comprar. Edicleide, em 30 segundos, fala um pouquinho sobre como a pessoa pode ajudar o Missionário de Vida Canção Nova, ou melhor, a Comunidade Canção Nova.
Quero dizer às meninas que estão pedindo atendimento, liga no meu pessoal que eu vou atender vocês, viu? Oh. Tem uma que me abandonou aí, a Isa me abandonou, a Renata também, depois que virou candidata da Canção Nova, me abandonou. Não vou te atender não, Renata, você tem acompanhadora, partilha com ela. E aí tem outra pessoa que eu não sei o nome, que é a Samara, podemos marcar. Então, como ajudar a Canção Nova? Sendo sócio evangelizador e comprando os nossos produtos da nossa loja. Prontinho. Edicleide, muito obrigado de coração pela sua partilha. Obrigado a você que comentou, que interagiu conosco, vai compartilhar nos stories, marca o Igor, marca a Edicleide. Manda para a Edicleide uma mensagem de carinho para ela, o que você aprendeu, ela vai ficar muito feliz. Edicleide, obrigado. Quero ver você novamente em breve, junho, julho. Tá? Obrigado de coração. Deus te abençoe. Deus abençoe. Com Deus.